E eu caí de ponta cabeça. Eu não sei como é que não bati a cabeça. Aí, olha... Mas, por sorte, o senhor caiu dentro da lancha. Dentro da lancha. Porque se eu caísse dentro da água... Porque o navio é assim, então a escada de quebra-peito precisa ficar no meio do navio. Como ele tinha a casa de comando aqui, eles colocaram a escada aqui. Se eu caísse na água, o hélice que cava nesse sentido, eu ia virar um hambúrguer. E o segundo imprevisto? Bom, o segundo imprevisto foi o Lorina. O Lorina foi um navio que vinha com carregamento de carvão lá para Cozipa, estava muito carregado, e ele fundiu lá fora da barra. Bateu um tempo, e ele foi garrando. Garrar é quando ele está ancorado e o tempo é muito forte, ele arrasta a âncora e tudo. Sim. Bom, ele acabou encalhando de popa ali na Ilha Porchá, no meio das pedras. Ele perdeu o hélice e perdeu o leme. Aí ficou numa situação, foram feitas diversas tentativas, o navio não saía, estava muito carregado. Então se decidiu atracar um navio a contrabordo dele, que era o Kiwi Arrow, que era um navio que fazia para Cozipa, era um navio grande. Puxa! E o navio estava vazio, então fretaram esse navio, era a agência Grieg, fretou esse navio para atracar no costado do Lorina, nas pedras, e tirar, porque ele tinha aqueles braços, aqueles guindastes, né, grandes. Então, fazer um transbordo de carga do carvão, e fui eu que atraquei esse navio lá, no meio das pedras lá. E colocaram as defensas, mas o mar, uma vagazinha que fazia, ele começou um a bater no outro e começou a amassar a chapa do navio. Então, desatraquei o navio, e colocaram outras defensas, e no dia seguinte eu fui atracar o Kiwi Arrow outra vez lá. Conseguiram tirar 3.000 toneladas de carvão. Muito bem. Aí desatraquei o navio e ficou marcado por uma pré-mar, uma maré alta, para tirar o navio de lá. E eu falei, o comandante aí já não mandava mais nada, porque entrou o pessoal do seguro, que veio de Londres, então o comandante ficou no camarote dele e o seguro tomou conta, né? Aí eu falei, olha, este navio só vai sair na pré-mar e se nós dermos sorte de o tempo arruinar. Eu digo que arruinar. Quando arruina o tempo, que vem do sul, se a pré-mar, se ela tem uma altura de mais de 1,50 m, ela vai dar um pouco mais de altura, por causa do tempo que vem do sul, você entendeu? Então a amplitude da maré é maior. Para sorte, entre aspas, minha, eu estava a bordo, fui para bordo às 3 horas da tarde e eu fiquei lá. Quando for 3 horas da manhã, eu olhando, eu sempre marcava assim pelo través, a gente chama pelo lado, né? A gente diz pelo través de bombordo. Eu notei que o navio começou a mexer. Eu engatei 6 rebocadores, um pela proa e os outros pelo lado. E aí eu esperei, quando bateu a maré, aí que ele começou a mexer mais, nós começamos a puxar com toda a força. E foi, ele arrancou. Só que eu fiquei sem os rebocadores, fiquei com um rebocador só pela proa, com um cabo de aço, e fomos para fora. Aí é que foi o problema. Ele saiu assim, e o tempo vinha assim. Então ele começou a balançar. Quando existe duas vagas, uma mais alta e uma mais baixa, contrabalança o balanço do navio. Mas quando vem diversas na mesma altura, ele começa a fazer assim, e assim, e assim. Aí chegou num ponto que eu vi essa parede aqui, já caiu todo mundo lá para o fundo do navio. Então eu fiquei com medo, o meu receio
a gente diz, quando o navio chega nessa posição, que o navio dormiu. Então, ou ele vai voltar, ou ele vai emborcar. Se ele emborcasse, quer dizer, virasse com a quilha para cima, provavelmente poucos se salvariam. E isso aconteceu 2 vezes. Eu confesso para você, eu vi gente chorando, tinha muita gente a bordo do navio. E eu confesso para você que eu também tive medo, entendeu? Mas depois eu consegui colocar o navio de proa para fora, então aí ficou assim até clarear o dia, depois melhorou, e eu entrei com o navio e depois fui em cima do ferryboat. Além de ter concluído essa operação, porque nós, quando fizemos agora vou te contar uma coisa que ninguém sabe. Quando nós fizemos o contrato com a companhia seguradora, foi lá num hotel, lá no Zé Menino. Então, foi estabelecido um preço, aí o inglês vira e fala assim, yes, but no cure, no pay. Não salvo, não pago. Isso é tradicional, quer dizer, se você não tirar o navio, você não vai receber nada. Sim. Mas não, nós concordamos com isso. E para nossa sorte, o navio saiu e nós pudemos receber. Seu Castanho, a saga do Winduque. Uma história muito interessante. O Winduque é um navio alemão, que ele veio da Europa, mas ele passou pela Nigéria. E ele ia em direção a Buenos Aires, sem parar em Santos. Acontece que eclodiu a guerra e atrás dele vieram, parece que 2 ou 3 destroyers ingleses. E o comandante deu full speed, deu toda a força dentro, que ele queria chegar em Buenos Aires antes que os navios de guerra ingleses o alcançassem. Mas ele viu que não dava tempo. Então, ele bolou a criatividade. Ele apagou o nome de Winduque, botou Santos Maru, botou a bandeira japonesa, e você sabe que todo navio, a chaminé, tem as cores características da companhia. Sim. Que a japonesa, não sei se é da Mitsui ou da Osaka, entendeu? É preta, uma lista branca, preta e outra lista branca. Ele pintou tudo isso, pintou o casco. Tem fotos dos marinheiros pintando. Camuflando. Camuflando. E veio. Aí o atalaiador, nessa época tinha um atalaiador. Lá no Monte Serrato. Olha, veio um navio japonês aí, um navio de passageiro. Mas ninguém estava esperando um navio de passageiro. Eu vi um navio japonês entrar, bonito. Aí... Só que tinha 2 chaminés, né? 2 chaminés. E o verdadeiro tinha uma. Aí, mas, de qualquer forma, era um navio japonês. Aí, quando meu pai chegou em casa, ele falou, pois é, eu entrei com um navio japonês, mas quando eu subi o quebra-peito, que eu pulei para dentro do navio, eu só vi loiro de olho azul. Foi muito engraçado. Esse navio ficou ancorado, depois ele atracou no Armazém 18, depois o Brasil apreendeu o navio, depois foi repassado para os americanos, ele serviu de transporte de tropa na Segunda Grande Guerra, e depois ainda foi servir na Guerra da Coreia. Hoje, claro, o navio foi desmanchado e só existe o sino dele, você leu, né? Li. Que está em San Diego, num quartel lá dos fuzileiros navais.